Neste momento são 7 horas e 51 minutos. Contando com a presença dos vereadores, declaro aberta essa sessão extraordinária do dia 5 de abril de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento, senhores vereadores e vereadoras, os presentes no plenário, a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, então, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 1º de abril de 2024. Solicito agora ao vereador David Silas Petri para que faça a leitura das correspondências e também da convocação para esta sessão. Presidente Marte, demais vereadores, demais vereadora, pessoas que nos assistem presencialmente, como também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, um bom dia a todos. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 084, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentá-lo e, considerando o que faculta o inciso 3 do artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 103 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, solicitamos apreciação em sessão extraordinária, em local e horário a ser definido por Vossa Excelência, dos seguintes projetos de lei com sua justificativa para apreciação em caráter de urgência. Projeto de lei número 055 de 2024, que cria cargo da nova redação aos cargos do artigo 19 da Lei número 931 de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas, estabelece o plano de carreira dos servidores, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 44.842,30 e dá outras providências. Projeto de lei número 056 de 2024, que cria cargos da nova redação ao artigo 3º da Lei nº 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais, acresce artigo 12A na Lei nº 3.541, de 29 de março de 2011, e dá outras providências. Projeto de lei número 059 de 2024, que autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 86.400, e dá outras providências. Considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que regulamenta os prazos e condutas a serem adotadas em períodos eleitorais, bem como na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Entendemos a necessidade de apreciação em regime de urgência dos projetos de lei arrolados acima. É sabido que ambas as legislações estabelecem prazos específicos que os órgãos legislativo e executivo devem observar, especialmente no que diz respeito aos 6 meses anteriores ao pleito eleitoral. Durante esse período, há restrições quanto à apresentação e votação de projetos de lei que possam interferir no processo eleitoral ou nas finanças públicas, visando garantir a lisura do processo democrático e estabilidade fiscal. No entanto, os projetos de lei em questão apresentam características que demandam sua apreciação urgente para cumprimento da legislação federal. Tais projetos são de extrema relevância para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Ressaltamos que a não apreciação desses projetos dentro do prazo estipulado poderia acarretar prejuízos significativos à comunidade, comprometendo serviços essenciais, políticas públicas importantes. Portanto, em vista da relevância dos projetos de lei em pauta, solicitamos a apreciação em regime de urgência desses projetos, respeitando-se, é claro, os princípios democráticos e as normas vigentes, sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Convocação. Martin Fernando Nilan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Orgânica do município, convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 5 de abril de 2024, às 7 horas e 45 minutos, no plenário desta Casa Legislativa. Na ordem do dia constará a apreciação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 055 de 2024, que cria cargo da nova redação a cargos do artigo 19 da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre os quadros
de cargos e funções públicas, estabelece o plano de carreira dos servidores, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 44.842,30 e dá outras providências. Projeto de lei número 056 de 2024, que cria cargos da nova redação ao artigo 3º da lei número 931 de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais, acresce artigo 12A na lei número 3.541 de 29 de março de 2011, dá outras providências. Projeto de lei número 059 de 2024, que autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 86.400 e dá outras providências. Projeto de resolução número 003 de 2024, que estabelece critérios para registro e controle de frequência dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz e dá outras providências. Projeto de resolução número 004 de 2024, que dispõe sobre a instituição do banco de horas dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz e dá outras providências. Veracruz, Rio Grande do Sul, 2 de abril de 2024. Convocação segue assinada, então, pelo presidente, vereador Marte Fernando Niland. Seriam estas as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura e passaremos para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 055/2024, que cria cargo da nova redação a cargos do artigo 19 da lei número 931 de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas. Estabelece o plano de carreira dos servidores, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 44.842,30 e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que querem se manifestar. Cito, presidente, questão de ordem, que o senhor coloque primeiro em votação os pareceres e depois o projeto. Não havendo manifestação, coloco o parecer em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis. Agora coloco o projeto de lei número 055 em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Presidente, desculpa, eu perdi o tempo, eu gostaria que o senhor refizesse o processo, porque eu gostaria de me manifestar sobre o projeto, porque eu vou votar contrário e eu quero justificar. Mas lhe conceda a palavra. Tá bem. Não tem problema. Ok, obrigada, presidente. Eu, ao longo do período que eu estou nessa legislatura, em alguns momentos eu votei contrária a projeto de criação de cargo. Cargos, quando são cargos em confiança. Tenho dito que o Gilson, quando assumiu a prefeitura, nesse período, ele encontrou um número expressivo de cargos de confiança à sua disposição. Desde a gestão anterior ao prefeito Gilson, quando Guido Hoff era prefeito, se tomou uma decisão de ter menos secretários, acumulando secretários, acumulando várias secretarias, sobre um pretexto de economia, mas cada secretaria acabou criando cargos de assessorias, que na realidade acabaram acarretando, onerando o poder público, criando novos cargos, se cria novos gastos. No ano passado, início desse ano, fiz ponderações em relação à secretaria que o Taxinha coordena, dizendo que essa secretaria ela tinha muitas atividades diferentes e que havia poucos servidores para dar conta dessa tarefa. Afinal, ele assume o esporte, a cultura e o turismo. Só que eu
quero dizer que eu não concordo, apesar de estarmos no prazo legal, que agora, vésperas de eleição, nós estejamos criando tantos cargos na prefeitura. Semana passada, nós aprovamos FGs, gratificações, e esta semana estamos aprovando mais cargo. Estamos analisando um projeto. Isso me parece, mesmo que vou repetir, esteja em período legal. O período eleitoral permite que a prefeitura faça isso, mas eu não considero adequado e nem ético, porque, na realidade, acaba se constituindo uma forma de o poder público municipal estar acomodando pessoas para ter um apoio maior à candidatura do atual governo. Quero dizer que 2 motivos, novamente. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Veracruz tem um número mais que adequado de CCs à sua disposição. Primeiro isso. Por isso eu vou votar contra mais essa criação. Segundo, eu acho que o período não é adequado para a criação de mais um cargo, por ser vésperas de eleições. E quero aproveitar aqui a dizer que, desde o início deste mandato, as auxiliares de educação das EMEIs estão pedindo revisão dos seus vencimentos. Existe lei federal que autoriza isso, que tenha planos de carga e funções, inclusive para todos os trabalhadores da educação, tendo recursos do Fundeb, e essas servidoras não são atendidas pelo governo do município. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu sou contrária a esse projeto. Agradeço a manifestação da vereadora Cira e também já deixo a palavra também à disposição dos demais. Não havendo interesse, então coloco em votação o projeto 055. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Próximo projeto, projeto de lei número 056/2024, que cria cargos da nova redação, artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais. Acresce artigo 12A na Lei número 3.541, de 29 de março de 2011, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores, da vereadora, que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Em relação a esse projeto, também quero me manifestar, porque é algo que eu considero que não é ideal que a Prefeitura Municipal faça, quando ela encaminha para a Câmara de Vereadores um projeto onde ela acumula 2 assuntos. E 2 assuntos que não têm, um assunto não tem a ver com o outro. Esta lei, em primeiro lugar, ela cria 4 cargos para auxiliar de educação. Sou completamente favorável à criação desses 4 cargos. Nós cada vez estamos tendo mais necessidades na educação, e creches de educação infantil têm que ser atendidos com qualidade. Portanto, favorável. No artigo 3º, é acrescida a redação à Lei 3.541, de 29 de março de 2011, com a seguinte redação: é atribuída ao servidor responsável pela equipe de organização, planejamento, compra e logística da merenda escolar a gratificação de 0,6 do valor de referência. Então, aqui, mais uma vez, nós estamos criando uma gratificação, e eu vou fazer a mesma fala, num período pré-eleitoral. Tínhamos o tempo todo, a prefeitura tinha tempo para valorizar esse servidor, que eu imagino que desempenha a sua função, se está ganhando essa gratificação, mas o período é completamente inadequado por ser um período pré-eleitoral, mesmo que tenha legalidade. Vou ter que votar a favor, porque eu sou favorável à criação de 4 cargos para a educação infantil. Então, voto
registrando o descontentamento que numa lei sejam aportados duas propostas, uma que não é complementar à outra, mas que são dois assuntos completamente distintos. Vou votar favorável, porque quero mais educadores nas EMEIs, mas vou ter que votar a contrário, porque mais um servidor vai ter uma gratificação num período pré-eleitoral. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto juntamente com os pareceres em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 059/2024, que autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 86.400 e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadora que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 003/2024, que estabelece critérios para registro e controle de frequência dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereador que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 004/2024, que dispõe sobre a instituição do banco de horas dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos, então, para esta sessão extraordinária seriam estes. E então agradeço a presença dos vereadores, a comunidade que nos assistiu pelas redes sociais, também as pessoas presentes no plenário. E a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 8 de abril de 2024, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão extraordinária.